Olá, pessoal, bem-vindos ao curso de MATLAB do Básico ao Avançado. Eu me chamo Mariana, sou membro ligante da LASE, e hoje a gente vai para a nossa aula de número 11, Publish e Editor Live. O sumário, a gente vai aprender um pouco a respeito do Publish, o que é, menu Publish, como utilizar, Publish como função e gerando arquivos em diferentes formatos com Publish. Além disso, a gente também vai aprender em uma segunda aula sobre Editor Live e Live Script, o que é, como criar um Live Script no Editor Live, interface do Editor Live e o ambiente Live versus o ambiente de script de código simples. Nessa primeira aula, a gente vai aprender como gerar documentos usando o Publish do MATLAB. O MATLAB ele oferece algumas opções para você apresentar seu código, seu documento às outras pessoas. Há duas formas de fazer isso: publicar seus arquivos .m ou compartilhar seus live scripts no editor live. Então, publicar um arquivo .m vai gerar um documento que inclui o código, os comentários e a saída. Além de você também poder incluir imagens, poder incluir textos formatados, equações, e isso é feito usando-se o menu Publish. O menu Publish do MATLAB é composto pelas seguintes partes. Você pode fazer o salvamento dos seus arquivos, a edição com ou sem título, pode adicionar textos, cabeçalhos e pode estar formatando, colocando seu texto em negrito, itálico ou alterando-se o tipo da letra. Além disso, você pode adicionar hiperlinks e equações. Outro artifício também que pode ser utilizado é a adição de códigos, junto com listas enumeradas, tanto por pontos quanto por números, adição de imagens. Além disso, você pode adicionar textos, né? E você pode estar publicando esses arquivos em formato PDF, HTML, doc, entre outros. Por padrão, ele vai gerar um arquivo HTML. Daí você pode pedir para imprimir e salvar como PDF. Como utilizar o Publish? Para publicar seu código, inicialmente a gente tem que ter um script. A gente vai gerar um script simples e aí adicionar alguns tópicos, seções, subdividindo nosso código em seções e subseções. Para fazer isso, você pode adicionar comentário 2 vezes, que é a porcentagem 2 vezes. Além disso, você pode estar documentando o seu arquivo, adicionando comentários, adicionando imagens e textos também, para tornar ele mais atrativo, mais explicativo, para outras pessoas que irão ler o seu código. Você pode também adicionar marcações que aumentam a legibilidade da saída. Por exemplo, mudar a letra, colocar em negrito, colocar em itálico. E então publique o seu código. Na guia Publish, clique em Publish. Também a gente pode utilizar o Publish como função. Utilizando-se a função Publish, é possível publicar o arquivo, gerar um documento no formato especificado. Algumas sintaxes possíveis. A gente pode utilizar a função Publish, entre parênteses, file, e aí o file é o nome do arquivo .m. E a gente tem que colocar nome do arquivo .m, com a extensão. E aí, utilizando essa função, a gente vai gerar uma visualização do arquivo .m especificado e a saída será em formato HTML, porque, por padrão, ele vai gerar uma saída em formato HTML, se você não especificar. Ou utilizando publish, entre parênteses, file e format. Esse formato a gente tem que colocar ele entre aspas simples, e aí você vai escolher se é HTML, doc, LaTeX, PPT, que é para PowerPoint, XML, que eu vou explicar mais tarde, mas ele é um formato do Live Script, ou PDF. Vai gerar uma visualização no formato do arquivo especificado. Você vai especificar o nome do arquivo e vai especificar qual formato que você deseja gerar. Publish, file, name, value, nome, você vai colocar o nome do argumento e value, você vai colocar o valor correspondente ao argumento. Publish, file, options. Options vai ser uma estrutura que contém o campo e o valor correspondente, um par de argumentos nome e valor. Então, você pode colocar o nome e especificar o argumento. Para mais informações a respeito da função publish, você pode digitar help publish, que aí ele vai gerar toda a explicação, documentação dos parâmetros que você pode adicionar
a função publish e exemplos ainda do uso da função publish, gerando arquivos em diferentes formatos. O formato da saída do arquivo publicado pode ser em algum dos especificados pela tabela. Então, pode ser HTML, como padrão, já é HTML, você não vai precisar colocar. Pode ser doc, que é um arquivo Word. Pode ser LaTeX, pode ser PowerPoint, PPT, XML, que é para a interface do editor Live, o código Live Script, e PDF. E exemplo, como que você vai colocar essa função? Publish, o nome do seu arquivo, se tiver salvo com myfile.m, isso entre aspas simples, e aí separados por vírgula. Format PDF. Então, ele vai publicar esse arquivo em PDF. E agora eu vou mostrar um exemplo de relatório sendo gerado todo no MATLAB, sendo produzido todo no MATLAB e publicado em PDF. Então, pessoal, aqui na tela do MATLAB, eu vou mostrar um exemplo. Vou digitar um exemplo que eu já havia feito antes em uma das disciplinas e tal, mas o foco aqui é mostrar o uso do Publish e do Live. Inicialmente, eu vou mostrar o exemplo de publicação, de criação de um documento usando o Publish. Então, vamos lá. A gente vai criar um novo script. Para usar o Publish, a gente precisa estar no script de código simples, no editor simples, de código simples. Então, vamos lá. Eu vou adicionar primeiro o cabeçalho. Vamos supor que a gente coloque aqui, para a gente adicionar texto, a gente precisa colocar comentários. Então, aqui eu vou colocar, tirar até esse comentário aqui, eu vou colocar em negrito. Então, ele cria uma seção e coloca em negrito. Eu coloquei essa parte em negrito. Então, a gente usou marcadores, asterisco, asterisco, em torno do texto. Se a gente colocasse espaço para centralizar, ele não vai pegar, ele não vai conseguir entender que a gente está querendo que o texto fique negrito. Então, ele vai entender como se fosse um sinal asterisco mesmo. Então, a gente vai deixar sem espaço, vamos deixar tudo à esquerda. A gente vai colocar o exemplo, são 3 questões, a gente vai enumerar, fazer uma lista enumerada. Então, a gente clica em lista, em Numerate List, e a gente vai criar mais um, porque são 3. E aqui a gente vai digitar o texto. Agora, a gente vai inserir uma equação. Então, a equação ela fica entre os 2 cifrões. E a gente escreve a função ela é seja xy Pronto, então a gente adicionou a equação, a gente adicionou uma lista enumerada, que são as questões, utilizando hashtag, colocou nosso título em negrito, e agora a gente vai adicionar o nosso código. Então, agora a gente vai criar o código. Eu não vou explicar, eu vou apenas copiar o código e aí rodar para a gente ver como que ele vai ficar. Então, o objetivo aqui é mostrar como
criar o documento, como ele vai ficar, como formatar o documento. Aqui a gente não vai rodar uma rede MLP, a gente vai pegar os dados que foram obtidos de uma rede MLP. Eu rodei primeiro uma rede MLP e salvei os parâmetros, as variáveis. Eu salvei a workspace. E agora eu vou carregar esses dados para o workspace desse código aqui. Quando a gente salva o workspace, ele, como ele não tem nada, ele não vai salvar, não vai salvar. Se eu colocar C igual a 2, a gente vai poder salvar, vai salvar em .1 arquivo.met. Então, parâmetros.met. A gente tem que colocar o nome do arquivo.met. Então, a gente vai carregar na workspace. Ok. A gente pode criar a sessão de três formas, na verdade. Sessão com título, ou então colocar comentário duplo, que é o porcentagem dupla. A gente pode fazer sessão e aí escrever o título da sessão. E agora nosso código. Adicionei um comentário aqui, basta o texto. A gente pode adicionar comentários também. Deixa eu ver um comentário aqui. Ok, esse foi o nosso exemplo. Agora a gente vai publicar. Às vezes vai dar um erro. Vamos compilar logo. Salvar. Foi isso. Então, pessoal, vamos lá. Eu percebi um errozinho aqui que eu consertei. A escrita do código. Cadê? Tinha um erro aqui. O i estava sendo igual ao tamanho de XR. Na verdade, vai de 1 até ao tamanho
de 1 ao tamanho de XR. Então, o gráfico gerado dada a função e o gráfico da função aproximada pela rede MLP. Foi bem semelhante. Isso é aproximada pela rede, isso é a curva de aprendizagem e o gráfico da função. Agora a gente vai gerar, vai publicar o nosso documento. Então a gente vai no Publish, publicar. Então ele gera um documento HTML com todo o documento que a gente criou. O título em negrito, que a gente colocou em negrito, o texto numerado e a equação. Além disso, ele mostra também os comentários feitos. A gente fez um comentário aqui, ele coloca como se fosse um texto. E as nossas imagens embaixo do código que a gerou. Aqui está gerando a curva de aprendizagem. Ele já gerou a curva de aprendizagem embaixo do código. Aqui está gerando a superfície. Então, ele gera a função, o gráfico da função. Agora, para a gente salvar em PDF, a gente pode ou imprimir, no meu caso não vai funcionar, o Ctrl+P não vai dar certo, ele não tem a opção de gerar um PDF. Mas, caso seu dê, você vai imprimir e vai gerar o PDF. Então, no caso, para o caso de não dar certo, assim como o meu, você vai na pasta, vamos lá, você vai na pasta que está o seu código, ele vai gerar uma pasta chamada HTML. Agora você vai abrir o seu documento. Agora você pode dar o Ctrl+P, que ele vai gerar em PDF. Destino PDF, e aí ele vai gerar um arquivo em PDF com o seu relatório e o seu documento. Pronto, salvando em PDF. Vamos para lá. Então, pode-se perceber, ele criou hiperlinks para seções. A gente criou. Você clica, ele vai direto para a seção especificada. E aí você vai ter um formato de um relatório. A gente ficou esse aqui sobrando, né? Mas aqui no Publish a gente também pode fazer. A gente tem essa opção de editar a publicação e aí escolher qual o formato da saída. A gente pode escolher uma dessas opções. Pode ser em PowerPoint, PDF, Doc, LaTeX, XML, HTML, e a gente pode alterar isso. O padrão é HTML, fica em HTML, mas você pode modificar para PDF. E acho que o mais importante era isso. E aí, publicar. Aqui, gerou o documento, publicado diretamente em PDF. A saída da rede, o título das sessões é maior, título da sessão, ele fica bem maior. Esse comentário feito dentro do código, ele lê como um texto, as imagens, ok. Agora a gente vai ver como se usa a função publish. A gente vai criar uma seção do código, já está aqui. Então, enter aqui. E vai colocar a função publish. Na função publish, a gente utiliza como parâmetro o nome da função, file, e options, ou então o nome da opção e o valor correspondente. O nome da função, do atributo e o valor correspondente. Então, o nome da função e ele mostra o caminho, ele foi para a mesma pasta. Aqui. Olha, neste caso, como a gente colocou como comentário, ele lê e ele traz o texto. Para que a gente pode apagar também, acrescentar texto.
bem prático para você fazer modificações, caso você queira usar a função publish para gerar os seus arquivos, seus relatórios, seus documentos, enfim. Ok. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou manda um e-mail para a gente. E até o próximo vídeo.